Parábolas da raposa, do funeral e do arado. Lucas 9, de 57 a 62. Certo dia, enquanto Jesus andava com seus discípulos, um homem chegou até o mestre e lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer que fores." A resposta de Jesus para aquele homem foi: "As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus se virou para outro homem e lhe fez um convite: "Siga-me." Mas aquele homem se vira para o Senhor e pede: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai." A resposta de Jesus para tal pedido foi: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Não sabemos o que este homem respondeu, mas sabemos que ainda um terceiro, alguém que ouvia tudo, declarou a Jesus: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família." A resposta de Jesus é severa. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses 3 curtos diálogos nem sempre são colocados como parábolas, e, de fato, não se enquadram mesmo no quesito de parábolas como histórias extensas. Mas aqui, Jesus faz uso de comparações concretas, usando coisas do cotidiano e transmitindo uma mensagem de maneira clara. Todas as características de uma parábola são encontradas nessas breves conversas. Por isso, podemos afirmar que enquanto Jesus andava pelo caminho, ele contou 2 curtas parábolas que muitas vezes passam despercebidas por nós. No primeiro e terceiro diálogo, encontramos homens se oferecendo para seguir a Jesus e recebendo parábolas como respostas. Já o diálogo central, o segundo, nos mostra alguém sendo chamado por Jesus. A resposta que este recebe não é uma parábola, e sim uma ordem direta. O primeiro homem chega declarando que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse. A resposta de Jesus o desafia a analisar o preço e as privações que tal decisão traria. É importante vermos como esse homem não foi convidado a seguir Jesus. Ele se oferece para isso, mas não parece ter analisado tão bem. O Filho do Homem, descrito pelo profeta Daniel, possui domínio, glória e reino. Mas o próprio Jesus já havia dito que antes de isso se cumprir, era necessário que o Filho do Homem sofresse. Ao declarar que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça como as raposas e as aves do céu, Jesus não estava apenas dizendo: "Pode ser que você venha a sofrer provações como eu." Jesus estava indo além e dizendo: "Você está se oferecendo para seguir um líder que já foi rejeitado." Essa breve parábola não possui enigmas, mas há certos níveis de compreensão. O primeiro e mais óbvio é que as aves e raposas sempre encontrarão lugares para repousar, enquanto o Filho do Homem não. Mas há ainda uma forma política de interpretação. Thomas Manson indica que as aves do céu podem representar as nações gentias e as raposas podem representar a nação amonita, que apesar de ser ligada a Israel pelo parentesco, era sua inimiga política. O significado da afirmação de Jesus, então, poderia ser que todos os povos se sentem em casa na terra de Israel, menos o próprio povo israelita. O verdadeiro Israel era rejeitado. Sendo assim, o que Jesus estava dizendo era: se vocês querem poder e influências, vão até as aves, sigam as raposas, porque o Filho do Homem deve sofrer por agora. O segundo homem não se voluntaria como o primeiro. Ele é chamado por Jesus, mas antes de aceitar pede: "Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai."
Parece estranho que Jesus tenha negado esse pedido, até que você entenda o que aquele homem estava pedindo de fato. Não se tratava de um pai que já havia morrido, nem de um pai prestes a morrer. O que aquele homem estava dizendo era mais algo como: deixa-me ir servir meu pai enquanto ele está vivo. Depois que ele morrer, então eu virei e te seguirei. Era muito forte a cultura no Oriente Médio de que o filho possuía o dever de cuidar de seus pais até que eles morressem. Mas Jesus já havia afirmado em outro momento: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Jesus estava dizendo àquele homem que os mortos espiritualmente poderiam cuidar de cumprir com as responsabilidades da comunidade. Mas aquele que está vivo espiritualmente recebe uma missão muito maior e que se coloca acima daquela: proclamar o reino. O último se oferece como o primeiro se ofereceu: eu te seguirei, Senhor. Mas tinha uma condição como o segundo homem: deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Assim como no último caso que vimos, nos parece estranho que Jesus tenha negado esse pedido e dito para aquele homem: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como ele não poderia dizer adeus para seus pais? Se pensarmos bem, Eliseu, após ser chamado por Elias, pediu a chance de ir beijar seu pai e sua mãe e teve esse pedido atendido. Por que esse homem não poderia fazer o mesmo? Entenderemos a resposta de Jesus quando entendermos o que aquele homem disse. A palavra grega traduzida por despedir-me é apotasso. E culturalmente, ela tem o sentido de com sua licença. O que aquele homem estava dizendo era que antes de partir, ele pediria permissão para seus pais. As chances daquele pai dizer sim ao pedido do filho e permitir que ele deixasse tudo para seguir Jesus eram muito pequenas. As pessoas que ouviam aquilo sabiam disso. Jesus sabia, e aquele filho também sabia. Então vem a parábola: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Trabalhar com o arado não era uma tarefa tão fácil quanto se pensa. Apenas uma olhada para trás, perdendo a atenção e o foco total no trabalho sendo realizado, era o suficiente para abrir sulcos errados ou mesmo estragar os já abertos. O trabalho com o arado simboliza o serviço a Deus, que requer atenção, enquanto o olhar para trás simboliza desejar sua antiga vida e não saber conciliar sua lealdade à família e a Deus. Um arador distraído pela lealdade dividida não será capaz de realizar um trabalho excelente. Não será apenas improdutivo, será também destruidor, estragando o solo à frente. Nesses diálogos curtos, mas tão ricos em significados, podemos tirar diversos ensinamentos para nossos dias. O chamado para servir no reino de Deus precisa ter prioridade em nossas vidas e ser colocado acima de todas as outras coisas. Nenhuma condição que dermos a Jesus terá tanto valor quanto o chamado de deixar tudo e segui-lo. Mas também somos lembrados da importância de analisar as consequências que seguir a Cristo nos trará. Um verdadeiro discípulo é o que compreende as dores que o esperam, mas vê com valor infinitamente superior o seguir a Jesus. Não é desanimado pela dor, mas impulsionado pelo amor ao Mestre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!